Olá, tudo bem? Eu espero que todas e todos estejam bem. Vamos agora para o Trilha de Aprendizagens 2. Quem ainda não recebeu o livro, né, a apostila, eu estou printando as telas, você pode responder no caderno assim que retirar, assim que chegar a apostila, você passa limpo, tá bom? Então vamos para a aula 1 do Trilha de Aprendizagens 2. Língua portuguesa, sou a professora Michele Pilon e nós vamos trabalhar as páginas 13, 14, 15 e 16 da apostila. Atividade 1. Análise de texto, narrativa de aventura. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre textos narrativos. Lembrando que a estrutura de um texto narrativo, ela segue uma estrutura que constam alguns elementos obrigatórios, digamos, né? Que se você pular, né, ausentar de um deles, né? Na ausência de um deles, a história fica faltando um pedaço, né? Ela fica incompleta. Por exemplo, um texto narrativo, você precisa narrar onde aconteceu, que é o espaço, quando aconteceu, que é o tempo, com quem aconteceu, que são os personagens, o que aconteceu, que é o enredo. E também você pode colocar o clímax, né? Que é aquele o auge, né? O ponto auge da história, né? O desenrolar, o frio na barriga, né? Esse é o que nós chamamos de clímax. E dentre diversos narradores, nós vamos trabalhar com um narrador personagem, que é aquele que conta a história e ao mesmo tempo ele participa. Então ele narra em primeira pessoa, ou eu ou nós, né? Primeira pessoa do singular ou do plural. Então ele está contando e ele faz parte ele faz parte da história, ele é um dos personagens. Então, se você perguntar com quem aconteceu a história, que seria o personagem, ele também tem que fazer parte. Já o narrador observador, ele é narrado em terceira pessoa, ele ou eles, ou seja, ele não faz parte, ele observou e está contando a história, né? É aquele que conta a história do ponto de vista de quem observa, sem participar da história. Outro aspecto importante de destacarmos nas narrativas são os enredos. Lembrando que enredo é o que aconteceu. Então, se aconteceu alguma coisa e você quer contar esse o que aconteceu, é o enredo. O enredo é a maneira como o conteúdo da história se constrói, como as cenas da história se encaixam. De maneira bem simples, temos situação inicial é a introdução da história. Nela se apresentam elementos como os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. Foi o que eu disse no início. A necessidade, toda a narrativa, a necessidade de você contar quando aconteceu, com quem aconteceu, que é o personagem, onde aconteceu, que é o espaço, quando aconteceu, que é o tempo, e o narrador, né? Um desequilíbrio é o momento da história em que há algum problema a ser resolvido, que podemos chamar também de clímax, né? E o desfecho é quando o desequilíbrio de alguma forma se resolve. Há uma espécie de finalização para a história, ou seja, você trouxe no enredo algo que você quer nos contar, houve um desequilíbrio, você trouxe um problema que aconteceu e aí vem o desfecho, né? Sendo positivo ou negativo, ou seja, o que foi resolvido desse enredo, dessa história que você quer contar. Atenção, nem sempre é um final feliz. Muitas vezes o desfecho se encerra numa situação que fica em aberto, sugerindo várias possibilidades. Certo? Então vamos praticar. Leia o texto e responda as questões. Prova de amizade. Em um pequeno país da África havia dois homens que se chamavam Camo. Um morava no leste e o outro no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Certa vez, o Camo do leste considerou que era chegada a hora de empreender uma viagem ao oeste para conhecer o homem que tinha um nome igual ao seu. Antes, porém, consultou uma velha sábia, que, ao escutar seus planos, o aconselhou: não vá. Contrariado, ele consultou outra velha sábia, cujo conselho foi: vá, mas tome cuidado para, durante a noite, estar sempre dentro de uma casa, cabana ou qualquer espaço que não seja do lado de fora.
Do contrário, uma coisa horrível poderá lhe acontecer. Atento a esse conselho. Camo iniciou sua viagem, caminhou durante todo o primeiro dia e à noite abrigou-se em uma hospedaria na estrada. No segundo dia, continuou a viagem, procurando um abrigo, antes que a primeira estrela brilhasse no céu. No terceiro dia, encontrou um homem que, ao se apresentar, lhe disse: Eu me chamo Camo. Vivo no oeste e ouvi falar que no leste há também um homem com o mesmo nome. Saí de casa há um dia e estou indo até lá para conhecê-lo. Surpreso, o outro respondeu: Eu sou o Camo do leste. Há 3 dias saí de casa e estava indo para o oeste visitá-lo. Como se achavam mais próximos do oeste, eles rumaram para a casa do Camo do oeste, onde o Camo do leste foi muito bem recebido. Durante um tempo, eles conversaram e não demorou muito para que um forte vínculo de amizade se estabelecesse entre os dois. Eles partilhavam fatos de seu passado, angústias e alegrias do presente e os planos para o futuro, como se fossem amigos que se conheciam há anos. Saboreavam a refeição e, ao final, o dono da casa convidou o outro para caminharem um pouco e se refrescarem com a deliciosa brisa noturna. Lembrando-se dos conselhos da velha sábia, o Camo do leste disse: Agradeço, amigo, mas não posso acompanhá-lo. Antes de entardecer esta viagem, consultei uma sábia que me aconselhou a não ficar do lado de fora à noite. Caso contrário, algo terrível poderia me acontecer. Compreendendo os motivos do amigo, o Camo do Oeste saiu sozinho para o passeio. Não demorou muito, o Camo do Leste ouviu os gritos de outro pedindo socorro. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com tamanha força que ele mal podia respirar. De cabeça erguida, preparava o bote com o qual lhe cravaria as presas na garganta e instilaria o veneno que levaria o amigo à morte instantânea. Pensando no conselho da velha sábia, o Camo do leste resolveu não sair para ajudar o amigo, mas de dentro da casa ouvia os gritos desesperados do outro e não conseguia se conter. Arriscando a sorte, o Camo do leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra, que pouco a pouco foi desfalecendo até cair morta no chão. Do corte, o sangue do animal jorrou como um esguicho atingindo os olhos do Camo do leste, que na mesma hora ficou completamente cego. O Camo do oeste foi consultar a velha sábia de seu povoado para saber o que poderia fazer para devolver a visão do amigo que lhe salvara a vida. O sangue de seu filho único poderá devolver a visão do seu amigo. Mate o menino, passe o sangue nos olhos do rapaz e ele voltará a enxergar. O Camo do oeste voltou para casa meditando sobre essas palavras e sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade arriscando a vida para salvá-lo e por isso ficara cego. Será que ele deveria também provar sua amizade, tirando a vida de seu filho, para devolver a visão a tão precioso amigo? Então, esse texto é um trecho da obra O Filho do Caçador e Outras Histórias, Dilemas da África, tá? A escritora é Madalena. Então, aqui o vocabulário, se alguém tiver alguma dúvida, né? De algumas palavras que nós utilizamos. Então, vamos às atividades. Página 15, vamos responder a e a B. No conto Prova de Amizade... só recapitulando, percebam que a estrutura que eu disse anteriormente, ela está nesse texto porque ele faz parte de um texto narrativo. Então, onde aconteceu? Em um pequeno país da África, onde então é o espaço, quando aconteceu, com quem aconteceu, o que aconteceu, que é um enredo. Então, se eu te perguntar qual é o enredo da história, você vai me contar, né? Que existiam 2 homens com o mesmo nome e um deles consultou uma sábia, né? Isso é um enredo. Aí, qual que é o clímax? A parte que complica é a parte da cobra, por exemplo, né? E qual foi o desfecho disso? Como que a situação terminou? Enfim, percebam que toda a estrutura está nesse texto porque ele faz parte de um texto narrativo, tá bom? Então, voltando. No conto Prova de Amizade, a personagem principal
Camo do Leste consulta duas velhas sábias antes de viajar. O que as sábias disseram para ele? Então vocês respondem: sábia 1, o que ela disse, e sábia 2, o que ela disse, né? Que elas disseram coisas diferentes. B. Podemos afirmar que Camo do Leste foi teimoso quando decidiu viajar, mesmo depois dos conselhos das velhas sábias? Sim ou não? E justifique por que você acha que sim ou por que você acha que não. Na página 16, letra C. No texto que você leu, o narrador participa como personagem ou apenas conta a história sem participar dela? Copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Então, só recapitulando, quando ele é um narrador personagem, ele faz parte da história, ele conta e ele é um dos personagens. O narrador observador, não. Ele observou e só está te contando. Ele não é um personagem, tá? Então, verifique se, quando ele está narrando a história, ele é narrador, personagem ou observador. Pegue um trechinho que comprove, tá? E no D, em vários momentos da história, as personagens passam por aventuras, isto é, vivenciam situações de risco. Assinale com um X as alternativas que comprovem a afirmativa. Ou seja, tá falando que nesses momentos, em vários momentos da história, as personagens passam por aventuras, vivenciam situações de risco. Então, coloque o X na alternativa que comprove afirmativas. Caminhar durante toda a noite, todo dia até o anoitecer. Procurar um abrigo para passar a noite. Presença de uma imensa serpente venenosa enrolada no corpo do amigo a ponto de matá-lo. Camo do Leste tira a faca de sua bainha e desfere um golpe certeiro na cobra. O sangue da serpente atinge os 2 olhos de Camo do Leste, deixando-o cego. O Camo do Leste agradece a Camo do Oeste, mas não acompanha no passeio à noite. Então, vocês vão colocar um X nas alternativas, pode ser mais de uma, que comprova essa afirmação, que está falando em vários momentos da história, as personagens passam por aventuras, ou seja, vivenciam situações de risco, tá bom? E na página 16, para finalizar aqui a nossa primeira aula, alternativa E, como vimos, Camo do Leste empreende uma viagem para o Oeste. Por que ele resolveu fazer essa viagem? E na F, como você leu, o gênero aventura pode estar presente em diversas narrativas ficcionais. Marque com um X nas afirmações que apresentam característica de uma narrativa de aventura presente no conto lido. Então, neste conto, pode ter mais de uma alternativa. Locais exóticos e relativamente desafiadores, mistura o exagero e inesperado, final feliz, o local, né, o ambiente em que acontece a história é comum, os personagens em viagens, o leitor desse tipo de história é adolescente ou jovem, presença de um companheiro fiel, um amigo, né? Sucessão de aventuras inesperadas. As personagens principais, em geral, são jovens. Então, marquem o X, tá? Onde, nesse conto que nós lemos, né, tem essas características presentes nesse conto. Tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço, um bom estudo e até a próxima aula.